Sou a Cleiciane Faria e vim hoje falar para vocês um pouco sobre o comer emocional. As emoções sempre estiveram presentes na nossa vida, desde muito cedo. Foi por meio delas que conseguimos nos conectar com aquelas pessoas que cuidaram de nós, com aquelas pessoas que nos deram amor, carinho e também nos alimentaram. As emoções, à medida em que fomos crescendo, elas foram se agregando às diferentes situações. E hoje, depois de adultos, é por meio dela que nós expressamos um pouco daquilo que nós sentimos e sinalizamos para as pessoas se estamos bem, se não estamos bem e como nós nos sentimos com a gente mesmo. É por meio das emoções que somos capazes de reconhecer o que o outro sente, mas também aquilo que nós sentimos. As emoções, elas servem também muito para ajudar no processo de armazenamento dos conteúdos nas nossas memórias. Então, quanto mais carregada uma situação for emocionalmente, mais provavelmente essa situação será armazenada e mais difícil será então para a gente esquecer, aquilo que a gente sentiu em uma determinada situação, se foi prazeroso ou não. Se as situações de alimentação na nossa vida sempre tiveram associadas a elas emoções que nos traziam bem-estar, prazer e aquietavam um pouco da nossa ansiedade, provavelmente vai ficar muito mais fácil de se lembrar no futuro de situações onde o comer ou o ato de se alimentar, seja sozinho ou em grupo, esse ato foi usado, de certa forma, para que a gente pudesse aquietar ou nos acalmar, de certa forma. Então, as emoções, elas sempre fizeram parte da nossa vida. E com a nossa relação com a comida, também não é diferente. É por meio das emoções que a gente, de certa forma, consegue reconhecer se determinado alimento nos traz conforto, bem-estar, aconchego, ou se aquele alimento se torna uma punição para nós. Existem vários tipos de fome. Provavelmente, em algum outro vídeo do curso, vocês já ouviram um outro colega falar a respeito dos diferentes tipos de fome. A fome emocional, na verdade, é só mais um dos vários tipos de fome que existem. É lógico que a fome emocional se difere, por exemplo, da chamada fome fisiológica, porque a fome emocional sempre vem carregada de sentimentos, de emoções que são fortes e precisam ser vivenciados por meio daquele ato de comer. As emoções, elas se associam a esse ato de comer para nos trazer conforto em situações de estresse, de ansiedade ou quando simplesmente não sabemos o que fazer em uma determinada situação. Já a fome fisiológica é aquela em que o nosso corpo exige, ele tem uma necessidade, possamos nos abastecer de nutrientes para que o funcionamento do corpo continue em um nível ótimo. Já a fome emocional é aquela fome especificada, ou seja, essa fome talvez não seja uma solicitação do organismo para que você consiga se abastecer de algo para que você não venha a ter um sofrimento fisiológico. A fome emocional, então, seria aquela fome que traz para nós, um sentimento relacionado a um alimento específico. É por isso que na fome emocional as pessoas falam assim, por exemplo, eu estou com vontade de comer um doce. O nosso corpo, ele está muito interessado nos nutrientes presentes naquele alimento. Por isso que na fome fisiológica, muitas vezes, a gente pouco importa se é um alimento doce, se é salgado, a gente precisa de algo para nos abastecer. Na fome emocional, não. Essa fome é especificada, ou seja, eu preciso
daquele doce, eu preciso daquele salgado, eu preciso daquele alimento específico. Muito bem. E então, como a gente pode, no nosso dia a dia, identificar esse tipo de fome? Por meio, sim, da nossa autoobservação. Quanto mais a gente se observa e quanto mais a gente se conecta ou se reconecta com a gente mesmo, mais fácil fica para a gente aprender em que situações a fome emocional é disparada em nós. Então a gente precisa entender ou aprender a reconhecer que momentos são esses. E se a gente for pensar, como é que a gente pode levar em consideração o fato para que a gente consiga reconhecer se a gente está com essa fome emocional ou não? A gente pode ter algumas dicas que podem nos ajudar, por exemplo, a entender, a reconhecer e a lidar com essa fome. A primeira delas, questione-se sempre: que fome é essa que eu estou sentindo nesse momento? Ela tem um alimento especificado? Ela brotou de alguma situação que eu vivenciei ou que eu estou passando atualmente? Ela vem para poder sanar uma frustração que eu estou sentindo? E é claro, se você conseguir responder a alguma dessas perguntas anteriores, provavelmente a fome que você sente nesse momento é uma fome de origem emocional. Ou se não, se você responde assim: não, eu estou com fome porque tem muito tempo que eu não como, eu preciso me alimentar, eu estou tendo alguns sintomas físicos, estou me sentindo meio tonta, não estou me sentindo bem, então eu preciso me alimentar de algo específico, seja o que for, né? Então, provavelmente nesse momento, essa fome que você está sentindo é uma fome de origem fisiológica. Com a correria do dia a dia, a gente aprendeu mesmo a se desconectar desses tipos de fome. E é claro, a gente pode se reconectar novamente. Depois de se perguntar sobre que fome é essa que eu estou sentindo, você pode tentar entender quais são as suas motivações. O que está te levando a comer nesse momento? É para sanar uma frustração? É para preencher uma sensação de vazio? Ou é porque efetivamente você precisa de algo para abastecer as suas células, o seu corpo funcionar bem? Se você conseguir entrar em contato com essa questão, provavelmente você vai conseguir se reconectar um pouco mais consigo mesmo e entender o que tem me motivado a comer, a minha fisiologia ou as minhas questões emocionais. Não que no comer a gente seja totalmente desprovido de emoção. A comida sempre esteve relacionada a situações emocionais de alegria, de tristeza, por exemplo, nas reuniões de família, nos encontros com os amigos. São comidas regadas à emoção. E por que não? Agora, se a gente só come por questões emocionais, talvez aí nesse exagero de emoções, né, ou desse descontrole, aí sim a gente tem um problema. Bom, em terceiro lugar, eu te daria a dica para que você afine a sua atenção naquilo que você sente. Ao entrar em contato consigo mesmo a partir desses questionamentos anteriores, você pode afinar a sua atenção. E o que é afinar a atenção? É você conseguir entender e reconhecer aquilo tudo que você está vivenciando numa determinada situação. E é lógico, começar a prestar mais atenção. Quais são os mecanismos que estão te gerando a ter essa sensação de fome e que te levam a poder sanar essa necessidade de comer algo. Em quarto lugar, eu te diria o seguinte: pare para pensar sobre quais atos efetivos você pode desenvolver para mudar os hábitos na sua vida. Você pode se envolver em práticas de meditação, de yoga, exercícios físicos ou mesmo procurar psicoterapia, para que você consiga reconhecer, caso você não esteja conseguindo nesse momento, reconhecer que sinais de fome são esses, ou mesmo que hábitos na sua vida estão inadequados. Às vezes tem pessoas que acham que, por exemplo, comer pouco é a solução para que você consiga, lidar aí com o seu peso.
mas na verdade, né, o comer pouco ou fazer dietas extremamente restritivas podem só aumentar essa necessidade, né, de comer coisas específicas e geralmente coisas com índice grande, né, de calorias. Então é importante se conectar com essa sua fome, com os seus hábitos e verificar se a sua ingestão de nutrientes diários é aquilo que o seu corpo precisa minimamente para funcionar. E por último, aceite o que você sente. A partir do momento que você começar a aceitar um pouco mais os seus sentimentos, a responder para si mesmo quais são as suas frustrações, você conseguir entender por que você está usando a comida, né? Que objetivo a comida está tendo na sua vida nesse momento, provavelmente você vai poder reconhecer um pouco mais daquilo que você sente. E lógico, ao reconhecer aquilo que a gente sente, a gente se conecta muito mais com a gente. E claro, nunca se esqueça, né? Entre todas as emoções, elas existem para fazer com que a gente lide melhor com o nosso ambiente, que a vida seja mais colorida. E se nesse momento, né, você busca felicidade, o que te falta? Será que a sua felicidade realmente se restringe, né, a comer algo, a se alimentar de alguma forma? Ou é porque ao longo do tempo você se esqueceu de outras formas que você pode, né, ter e fazer para ser um pouco mais feliz? Por fim, deixo aqui um abraço para você. Respeite as suas emoções, se respeite e compreenda. As emoções, elas têm esse objetivo de dar um colorido na vida, de fazer com que a gente se torne um pouco mais leve naquilo que a gente vivencia no dia a dia, nos nossos problemas cotidianos. E entender como as emoções, elas podem ser usadas a nosso favor, é crucial para que a gente não deixe que ela nos domine e acabe fazendo com que a gente tenha alguns comportamentos inadequados, tá? Principalmente esses relacionados a esse comer transtornado que pode vir de uma fome emocional não compreendida e não tratada. Um abraço e tudo de bom para você. Bom curso!